Queridos, abramos nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no 8º capítulo. Deuteronômio, no 8º capítulo. Acompanhe comigo a leitura do 1º ao 5º versículo. Deuteronômio, no 8º capítulo, do 1º ao 5º versículo. E assim escreveu Moisés: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina ao seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Vamos orar uma vez mais. Ó Senhor, Deus de graça, Deus misericordioso, Tu que te inclinaste para nós, Tu que ouves o nosso clamor, Tu que és o nosso dono, Tu que és aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor, mais uma vez precisamos da Tua palavra. E o que nós realmente queremos e precisamos ouvir é a Tua palavra, Senhor. Anula qualquer intenção do homem. Anula qualquer coisa que venha do homem. Tem misericórdia, Senhor. Nós somos o Teu povo. E a Tua palavra é a nossa vida. A Tua palavra é que vem e que nos dá forma. É a Tua palavra que vem e nos consola, nos fortalece, nos dá esperança, mas também que nos confronta, nos disciplina, nos corrige para o louvor da Tua glória, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. Abre os nossos ouvidos. Faz-nos compreender, Senhor. Faz-nos atentar para a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, no Éden, Adão e Eva, antes de pecarem, estou numa briga com ele aqui hoje, né? Adão e Eva, mesmo antes de pecarem, precisavam do conselho de Deus. Eles precisavam ouvir a palavra de Deus que lhes dava a instrução. O Senhor os instruía e os direcionava pela sua palavra falada a eles. Na viração do dia, o Senhor vinha até eles e lhes falava. E o Senhor os instruiu. Eu quero lembrar de algumas coisas. Quando o Senhor criou o homem, Ele disse: olha, está aí. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Olha, estão aí os animais. Está aí toda a criação. Domine, sujeite-a, administre-a, trabalhe, cuide dessa terra que eu coloquei nas tuas mãos para que você cuide dela. E para isso o Senhor fez uma auxiliadora idônea para auxiliar Adão nesse trabalho. Mas o Senhor também falou a eles: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Desde o começo, o Senhor deixou claro para o homem a necessidade que o homem tinha de ouvir e firmar a sua vida na palavra de Deus, no conselho de Deus, na instrução que vinha dele.
Mas infelizmente entrou um outro conselheiro, se é que podemos usar esse termo, e deu outra instrução a Adão e a Eva, diferente da instrução que o Senhor havia dado. Eva, não é bem assim, Eva. Tolinha, tão ingênua. Não é assim. Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser assim como ele, conhecedores do bem e do mal. Uma palavra diferente da palavra do Senhor entrou no coração de Adão e Eva. E eles então pecaram. O conselho de Satanás entrou no coração de Adão e Eva. E eis aqui nós. No mundo corrompido, caído, um mundo onde há catástrofes, caos, desastres, e cheio de seres, chamados seres humanos, que têm tanta maldade dentro dos seus corações. E no começo, como fruto de Adão e Eva não terem dado ouvidos à palavra do Senhor, ao conselho do Senhor, e terem dado ouvidos à palavra da serpente, ao conselho que veio de Satanás. A palavra do homem corrompido, ou as palavras que o homem corrompido produz, visam o seu prazer, o seu próprio interesse pessoal. E esse problema vem desde o começo. A palavra de Deus, que é perfeita, que restaura a alma. A palavra de Deus, ela revela, ela define, ela explica e ela dá forma. Na palavra de Deus, nós encontramos sentido, significado e sustentação para as nossas vidas. Deus revelou a si mesmo pela sua palavra, os seus planos, os seus propósitos, e também como o homem deveria viver. Tudo isso usando palavras. Em resumo, a sua palavra, que concebemos como Velho e Novo Testamento. É o que temos em nossas mãos. As palavras de Deus são santas, são poderosas. Elas são normativas e elas são autoritativas para as nossas vidas. E quando não damos ouvidos a ela, entramos em muitos apuros, em muitos infortúnios, em angústias e tribulações, pelas quais talvez não tivéssemos passado, se tivéssemos dado ouvidos à palavra do Senhor. Aqui em Deuteronômio, Moisés está repetindo essa palavra do Senhor àquele povo, uma geração que não conheceu o Egito. Moisés foi quem escreveu esse livro, e provavelmente quem concluiu esse livro não foi o Moisés, porque ele havia morrido. Mas tudo nos leva a crer que foi o Josué, seu discípulo, seu sucessor, que concluiu esse livro. Moisés liderou o povo durante aqueles cerca de 40 anos pelo deserto e os conduziu, segundo a ordem do Senhor, segundo a palavra do Senhor, conduzindo aquele povo para a terra prometida. E em meio à lei que ele proferiu, que Deus usou para dar ao povo, Moisés também anunciou Jesus Cristo, o Messias. Moisés, ele mesmo, em vários aspectos, ele é considerado um tipo de Cristo. Porque, de certa forma, Moisés exerceu a função de um tipo de regente, um tipo de rei, de governante do povo. Ele também foi profeta e foi sacerdote. E em meio a esses ofícios que foram, digamos assim, por Deus, organizados e estruturados com Moisés, ele, em meio a isso, anunciou a vinda do Messias, daquele que é o eterno, rei, profeta e sacerdote do povo da aliança, do povo de Deus. Moisés estava aqui preparando o povo, que já estava prestes a entrar na terra prometida. Estava repetindo as leis e estava dando a eles as instruções. Porque aqui nós temos não somente a repetição da lei, mas temos também o seu desenvolvimento e desdobramentos da lei que o próprio Senhor deu ali a Moisés, enquanto estava diante daquele povo que não conheceu o Egito. Moisés enfatizou os 10 mandamentos, as leis, e, acima de tudo, em muitas partes nós vemos que Moisés disse ao povo que o povo deveria lembrar sempre do Senhor. Eles deveriam ter sempre Yahvé em sua mente e em seu coração. Eles não deveriam se afastar do Senhor, da sua lei. Não deveriam esquecer quem era o Senhor
e quem eles eram. Qual o objetivo deles? Por que eles existiam? E para quê e por que eles tinham vida? E como e por que eles deveriam viver? Nós vemos que Moisés, durante esse período, relatou cerca de 38 anos antes. Depois, ali a partir do Sinai, cerca de 2 anos, quando eles haviam saído do Egito, Moisés fez uma retrospectiva do que havia acontecido, desde ali até aqueles cerca de 40 anos, quando ele estava diante daquela geração que não conheceu o Egito. Ele lembrou aquele povo as promessas do Senhor, que se cumpriram. Ele lembrou as bênçãos do Senhor que foram dadas àquele povo. Mas também ele lembrou aquele povo o fracasso deles em amar o Senhor e de servi-lo como nação escolhida para esse fim. O povo falhou em muito nesse aspecto. Então, o relato dessa história recente para aquele povo era importante, porque aquilo deveria estar em suas mentes e em seus corações para que eles não esquecessem. Os 10 mandamentos e outros princípios fundamentais continuavam a valer ali para aquela geração. Continuaram a valer em todo o Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo vem, reafirma os 10 mandamentos, e eles têm validade para a igreja do Senhor, para o povo da aliança, que somos nós. Este, no Velho Testamento, foi o povo da primeira, ou da antiga aliança. No Novo Testamento nós temos o povo da nova aliança. Aliança que fora feita no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Esse livro de Deuteronômio deve ser compreendido, de certa forma, como um estatuto e confissão de fé do povo de Israel. E nós vemos durante as Escrituras que é um livro apelado e citado em muitas partes das Escrituras. Esse livro de Deuteronômio foi muito importante na revelação progressiva do Senhor na história do seu povo, na história da humanidade. Apenas no Novo Testamento ele é citado cerca de 80 vezes. Se você observar depois, ele é citado nos Salmos, pelos profetas, de muitas maneiras nas Escrituras. É um livro importantíssimo. E fica desde já aqui uma recomendação. Eu já havia dado cerca de 15 dias atrás, quando preguei no capítulo 6, e falo novamente. Conhecer este livro é muito importante para nós, como povo de Deus. Conhecer esse livro é conhecer o Evangelho, é conhecer a história de redenção que Deus tem traçado para o seu povo. É importante conhecê-lo. Coloque isso aí como uma meta para você, pelo menos daqui até o fim do ano. Procure conhecer Deuteronômio. Leia com atenção, leia com calma. Leia literalmente comendo, se alimentando, para que você conheça também mais do Evangelho através de Deuteronômio. Então nós vamos ver, a partir desta breve contextualização, aqui um tema simples, básico, o povo da aliança. A partir desse texto que nós lemos. O povo da aliança, em primeiro lugar, deveria cumprir os mandamentos do Senhor. Observe comigo aí o primeiro versículo. Deuteronômio, no 8º capítulo, o primeiro versículo. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Como nós vimos, e já disse aqui antes a vocês, Moisés repetiu os 10 mandamentos. Se você observar no 5º capítulo, algumas páginas atrás, você vai conferir do primeiro versículo até o versículo 21. Então, depois de novamente colocar os 10 mandamentos, Moisés então exorta-os à obediência. Ele pronunciou àquela nova geração qual era a vontade do Senhor para as suas vidas, para as vidas de seus filhos e de toda a sua descendência. Ele vai repetir isso no 6º capítulo. Se você observar depois, quando você estiver lendo Deuteronômio, você vai ver que dezenas de vezes nós vamos encontrar essas palavras. Cuidareis de guardar, obedecer, cumprir. Estes são termos comuns e que estão em todo o livro de Deuteronômio. Porque, em suma, este vai ser um dos clamores aqui do Senhor ao seu povo. Para que o povo conheça e guarde os seus mandamentos. E guardar não simplesmente na memória, mas guardar no sentido de cumprir, de obedecer os mandamentos do Senhor. Então, esses mandamentos são estipulações da aliança, são ordenanças da aliança.
princípios normativos para a vida do povo de Deus. Esse povo deveria conhecê-los bem para viverem a partir deles. Essa era a condição para entrarem na terra e desfrutarem das promessas do Senhor. Vejam comigo no primeiro versículo de novo. Para quê? Isso aqui indica a finalidade. Como nós sabemos, o Senhor tem promessas que são condicionais. Promessas que são incondicionais. Essa promessa aqui é uma das promessas condicionais. Vocês vão guardar os meus mandamentos, vocês vão cumpri-los. Se vocês guardarem e cumprirem, vocês vão entrar na terra. Vocês vão desfrutar de tudo o que eu prometi a vocês lá. Mas há uma condição. Vocês devem cumprir os meus mandamentos para que vocês vivam, para que vocês entrem na terra, possuam a terra, para que vocês lá se multipliquem. Esta foi a direção do Senhor. Então, para lembrar que rapidamente, o Senhor Jesus Cristo, quando foi testado por um dos escribas, nós vemos isso em Mateus, o escriba perguntou: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E o Senhor vem então e diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ele diz: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor no final diz: faze isto e viverás. Faze isto e viverás. Você pode conferir isso depois no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Então aqui, o Senhor divide. Cristo divide em duas partes básicas os 10 mandamentos. A primeira parte, ou a primeira tábua, vai do primeiro ao quarto mandamento, que diz respeito diretamente ao Senhor. Vamos relembrá-los? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, na terra, debaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou Deus zeloso. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem e não guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E o quarto mandamento, fechando a primeira tábua: lembrarás do dia de sábado para o santificar. Essa é a primeira parte que é diretamente ligada ao Senhor. E a segunda tábua, ela diz respeito ao homem, ou seja, aos seus relacionamentos interpessoais, ao seu próximo. Então, o quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Honrar pai e mãe. O sexto mandamento: não matarás. Depois, não adulterarás. Depois, não furtarás. Depois, não dirás falso testemunho. E por último, não cobiçarás. Os 10 mandamentos são a base de toda a lei. Não somente para o povo de Deus, não somente para o povo da aliança, mas também para toda a terra. Por mais que os homens que não conhecem ao Senhor, que não o temem, por mais que eles não queiram admitir, os mandamentos do Senhor e as leis do Senhor também são para ele. Porque esse mundo é o mundo de Deus. Este mundo é o mundo do Senhor. E nós vemos nas Escrituras, inclusive nos Salmos: celebrai ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os povos. Temam ao Senhor todos os habitantes do mundo. A palavra do Senhor, ela é normativa para todo o mundo. Agora, eles estão em rebeldia contra o Senhor. E sempre serão rebeldes à sua palavra. Mas ela também é normativa para eles. Porque eles, querendo aceitar ou não, o Senhor é o Criador deles, assim como o nosso. O Senhor é o Senhor deles, assim como o nosso. Ele é o nosso Deus, assim também como é deles. Eles querendo aceitar ou não. Então, em primeiro lugar, nós vemos isto. O povo da aliança deveria guardar os mandamentos do Senhor. Em segundo lugar, o povo da aliança deveria lembrar a sua história. Observe aqui o segundo versículo. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar,
para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. As experiências passadas desse povo de desobediência, como a adoração ao bezerro de ouro, as murmurações ali em Massá, em Meribá, por exemplo, deveriam ensinar o povo que eles precisariam de disciplina para o seu coração duro, rebelde, contumaz. Israel tinha um coração obstinado e rebelde. Ele constantemente atraía a ira do Senhor sobre ele. E o Senhor prometeu, numa leitura atenta, você vai observar aqui, em Deuteronômio, as promessas do Senhor. Se vocês me desobedecerem, se vocês incorrerem em idolatria, se vocês adorarem outros deuses, se vocês se desviarem dos meus mandamentos e estatutos, a minha ira virá sobre vocês. Mas eu não vou destruir vocês de todo. Sempre deixarei um remanescente fiel. Mas não por causa de vocês, mas por amor ao meu nome, por causa do meu nome. Eu faço isso por mim mesmo primeiro, e não por vocês primeiro. Embora talvez não estejamos acostumados a ouvir, o nosso Deus tem um compromisso prioritário com a sua glória, com o seu nome, com a sua majestade. Nós entramos depois. O Senhor tem um compromisso primeiro com a sua glória, com o seu nome e com a sua majestade. Você vai ver depois, se você ler em Deuteronômio 7, quando o Senhor falou com o povo dizendo, olha, eu não escolhi vocês porque vocês fossem o povo mais numeroso, porque vocês fossem o melhor povo da terra. Eu escolhi vocês porque eu quis escolher vocês. Eu escolhi vocês porque eu quis ter misericórdia de vocês. Inclusive, uma aplicação rápida e breve aqui para nós. Se estamos aqui hoje e agora, é por causa da misericórdia do Senhor. Não é porque você simplesmente seja um adorador ou uma adoradora. Não é simplesmente porque você teme a Deus ou porque você ama a Deus. Mas é porque o Senhor te escolheu. O Senhor foi misericordioso. E tem sido misericordioso. E tem te trazido aqui a esse lugar. Se eu estou aqui agora pregando e falando, não é porque eu sou bom. É porque o Senhor é misericordioso. Porque homem nenhum tem em si mesmo qualquer autoridade, qualquer mérito para falar sobre as grandezas de Deus, para falar sobre a sua palavra e sobre a sua lei, para o seu povo. Nenhum. O povo deveria ter essas experiências no seu coração e na sua mente, para lembrar do seu coração duro, contumaz, e que sempre voltava à idolatria e à rebeldia contra o Senhor. Israel viveu isso durante aqueles 40 anos no deserto. Eles provaram do cuidado, da provisão, da proteção e também do perdão e da misericórdia do Senhor. E eles não poderiam, não deveriam esquecer estas coisas. Porque se eles estavam vivos ali, diante de Moisés, foi porque o Senhor quis preservá-los. Foi porque o Senhor foi misericordioso. Se você observar mais lá na frente, houve um momento em que o Senhor disse, Moisés, vou destruir esse povo. Moisés então rogou, Senhor, não destrua esse povo. Senhor, é o teu povo. Tu tiraste do Egito com mão poderosa. Senhor, tu fizeste tão grandes feitos. Senhor, esse é o teu povo, tem misericórdia. Ele aqui atuou como sacerdote, intercedendo, rogando a Deus pelo povo. O povo não poderia esquecer a misericórdia do Senhor. E também não poderia esquecer a maldade dos seus corações duros e rebeldes. Essas dificuldades sendo recordadas e guardadas na memória, deveriam produzir no povo de Israel humildade. Israel foi suprido por Deus em todas as coisas que eles necessitavam naquele deserto. Eles tiveram água, eles tiveram comida, eles tiveram as suas vestes. Eles foram durante o dia guardados do sol com uma nuvem. Durante a noite eles foram protegidos do calor e tinham iluminação para o caminho com a nuvem de fogo. A coluna de fogo. O que é que esse povo poderia querer mais? Isso não poderia ter sido feito por homens no deserto. Eles não poderiam fazer isso. O Senhor fez isso. Eles deveriam lembrar-se disso. Quando nós lemos aqui o termo humilhar, significa que o Senhor fez com que Israel não tivesse nenhuma alternativa, nenhuma opção, senão clamar ao Senhor por socorro e por ajuda. O Senhor colocou o povo
no seu devido lugar. O homem não é nada, o homem não sabe nada, o homem não tem nada se Deus não lhe der. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de variação ou mudança. Tudo vem das mãos do Senhor. E quando devolvemos ou trazemos alguma coisa, é das mãos dele que nós o trazemos. O homem não é nada, o homem não sabe nada e o homem não tem nada. Tudo vem do Senhor. Então o Senhor humilhou. Às vezes não entendemos muito bem, não compreendemos muito bem o que é humilhar. Achamos que humilhar é simplesmente quando alguém começa talvez a xingar o outro, ou a dizer impropérios. Olha, ele está humilhando aquela pessoa. Quando você observar nas Escrituras o termo humilhar, e quando Deus utiliza isso para falar com o seu povo, quando o Senhor humilha o seu povo, o Senhor coloca o seu povo no seu devido lugar, no lugar que lhe cabe, no lugar de criatura, que depende totalmente do seu Criador para tudo, inclusive para respirar. Porque se o Senhor quiser, agora mesmo, todos nós paramos de respirar e já não seremos mais. O homem depende de Deus para tudo. O homem é completamente dependente do Senhor e precisa entender isso. O Senhor estava ensinando isso, ou tentando ensinar aquele povo ali com Moisés, naquele momento. Então, quando se fala em humilhar nas Escrituras, o Senhor fala de colocar o seu povo no seu devido lugar. Quando ele fala aqui na questão de provar, tem a ver com os testes e tribulações que o Senhor pôs no caminho daquele povo. Desde a passagem pelo Mar Vermelho, as batalhas contra povos inimigos e a maneira como Deus os conduziu pelo deserto. Isto estava provando, testando o coração daquele povo, pondo à prova, para que eles então expressassem, colocassem o que estava dentro do coração deles. O Senhor não precisava saber o que se passava no coração do povo, porque ele sabia desde sempre o que estava no coração do povo. Ele sempre soube, sempre soube. Quando fala aqui para saber o que estava no teu coração, na verdade é para fazer com que vocês soubessem, para fazer com que vocês vissem o que estava dentro do coração de vocês, a incredulidade, a maldade, a idolatria, a ingratidão. O Senhor fez tudo aquilo para que o povo colocasse para fora o que realmente estava dentro do coração deles. Era isso que ele estava fazendo com aquele povo aqui. Mas ele fez tanto Moisés e Israel conhecerem quão duro, rebelde, mau era o coração deles. O povo ficou sabendo quem eles eram de fato. O Senhor colocou diante dele. A palavra de Deus, meus irmãos, é como um espelho, que quando lemos com atenção, com reverência, nós percebemos que o Senhor diz ali, ele descreve como é o meu coração e como é o teu coração. Um problema sério que o homem tem é que o homem acha que é bom. O homem acha que merece alguma coisa. Por exemplo, o homem acha que merece a salvação, muitas vezes. Quer ver um exemplo? Tantos teólogos, pastores e pregadores aí afora, pregando o universalismo. Dizendo que o inferno não existe. Dizendo que todo mundo vai ser salvo no final. Na Bíblia não há em lugar nenhum dizendo que o inferno não existe. Pelo contrário, a Bíblia afirma que o inferno existe. A Bíblia afirma que aqueles que não crerem em Deus, aqueles que não crerem em seu Filho Jesus Cristo, esses irão para o inferno, para a condenação eterna. A palavra de Deus afirma que existe. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus tem toda a credibilidade. Mas há pessoas aí afora querendo colocar o homem num lugar que o homem não deve estar. Querendo elevar o homem a um patamar que não deve ser elevado, ao qual ele não deve ser elevado, achando que é bom, achando que ele pode encontrar a salvação por si mesmo, que ele pode com as próprias forças encontrar, e o homem não pode. Se não for a graça e a misericórdia de Deus, homem nenhum pode ser salvo. A palavra de Deus nos garante isso. O homem naturalmente é mau, tem um coração duro, é rebelde, inclusive com os seus amados. Você quer ver um exemplo?
Quando você briga em casa com a esposa, porque ela fez alguma coisa que você não pediu para fazer, ou melhor, porque ela não fez uma coisa que você pediu, como é que você vai a ela? Você vai gentilmente, não vai? Oh, querida, eu te amo tanto. Muito obrigado porque você mais uma vez esqueceu de mim. Você não fez o que eu pedi. Eu te amo tanto, eu te sou grato, meu Deus. Que mulher maravilhosa. Ou você vai dizer como Adão: olha aqui a mulher que tu me deste. Eu peço um negócio, ela não faz. Que tratamento de amor é esse para com a esposa? É ou não é assim que nós fazemos? Maridos? Algum marido verdadeiro e honesto aqui? Da mesma forma, a mulher também. Às vezes com os filhos com os pais. Nessas horas nós provamos, meus irmãos, o quanto nosso coração é duro, o quanto somos voltados para nós mesmos. E muitas vezes não reconhecemos isso. O Senhor precisa nos humilhar, precisa nos tratar, para nos fazer conhecer nosso próprio coração e pedir misericórdia e graça a Ele. Para que Ele vá nos transformando. Em terceiro lugar, o povo da aliança deveria viver pela palavra do Senhor. Veja comigo o terceiro versículo. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Observa ainda comigo o quarto. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Andando pelo deserto, o povo não tinha outra opção senão confiar em Deus. Mas ainda assim, vamos tentar prestar atenção nisso. Vamos tentar trazer para nós. Vamos tentar nos colocar na pele daquele povo naquele momento. Vamos supor que fôssemos nós. Nós éramos escravos lá no Egito. Trabalhávamos duro, muito duro. Nós sofríamos. Faraó e o seu povo se aproveitavam de nós. Eles nos faziam trabalhar logo cedo até tarde. Eles nos oprimiam. Mas o Senhor vem e de repente Ele nos liberta. Confirmando a sua palavra, a sua promessa feita a nós, Ele nos tira. E diz que vai nos levar para uma terra prometida que manda leite e mel. Uma terra que teria tudo o que nós precisamos para andar com Ele, para viver com Ele. E temos o suficiente para nós, para os nossos filhos e descendentes. O Senhor nos tira daquele lugar com feitos e sinais poderosos e maravilhosos que o Egito nunca havia visto antes. Ele envia pragas. Ele inclusive chega a tirar os primogênitos de cada um daquelas famílias que moravam no Egito. Até dos animais Ele tirou. Quando o exército começou a nos perseguir, o Senhor vem então, abre o mar e o povo então passa. O exército então foi tragado pela água. Não havia nenhuma padaria, nenhuma delicatessen. Não havia massa nobre no deserto, mas o Senhor providenciou maná todos os dias. Lá não tinha Compesa, não tinha Indaiá, Santa Joana. O Senhor providenciou água da rocha para esse povo. Quando chega aqui na questão das vestes, o Senhor fez com que esse povo durante 40 anos tivesse roupa para vestir, tivesse calçado para colocar nos pés. Ainda assim, quanta incredulidade no coração daquele povo, quanta ingratidão, porque em vários momentos eles disseram: como seria bom voltar para o Egito. O bom era aquelas cebolas, aquele alho, aquele pirão. Talvez se fosse o nordeste do Egito, aquele cuscuz com salsicha ou com ovo, não sei, alguma coisa parecida, aquele baião de 2. O povo sempre voltava para lembrar do Egito. Lugar de opressão. Lugar onde havia tanta idolatria. Quanta ingratidão. Tantas bênçãos. Um poder maravilhoso de Deus diante dos olhos deles. E eles com ingratidão, com rebeldia. Aí ele aqui vem e diz: por isso que o Senhor te humilhou. O Senhor te provou e te fez ter fome. Para te fazer saber de uma coisa importantíssima para a tua vida e dos teus descendentes. E de todo o povo dessa terra. Porque esse ensino chegou inclusive até nós hoje. Na continuação aqui, nós vamos ver que esse maná era um tipo de pão adocicado.
Não se sabe exatamente como era feito esse pão. E ele diz que, olha, os teus pais não conheciam, nem vocês também conheceram esse maná. Alguns estudiosos acham que ele era produzido, secretado por alguns insetos ali da região próxima ao Monte Sinai, daquela vegetação rasteira, que pegavam a seiva das árvores e depois eles secretavam, ou seja, eles expeliam e então iam formando ali o material que dava o maná. O que nós sabemos, o que a Bíblia nos diz é que Deus mandava o pão. A gente precisa saber disso e crer nisso. O Senhor mandava aquele pão. E diz que era o pão que foi enviado do céu, porque o Senhor mandou aquele pão. O Senhor proveu para a fome daquele povo ingrato. O Senhor fez isso. O maná foi usado por Deus também como uma das provas, como uma das coisas para provar aquele povo naquele período do Egito. Mas uma coisa fica clara. Sem a palavra do Senhor, sem a palavra de ordem do Senhor, nenhum tipo de alimento vem ao homem. Se o Senhor não proferir a sua palavra de ordem, o homem passa fome, o homem passa necessidade, porque o homem depende do Senhor. O Senhor proveu esse pão, mas essa provisão deixa uma coisa muito clara para aquele povo e também para nós. A vida não provém do simples alimento. Ela é muito maior do que isso. O sustento material, ele é importante sim, e ele é essencial para a nossa vida. Mas a vida é muito maior do que o alimento e ela não se firma nele. A vida não se firma nem no alimento, nem naquilo que é material. O povo foi ali alimentado pelo Senhor porque era dele que o povo dependia para viver. E não simplesmente do pão, das codornizes ou de qualquer outra coisa material que estivesse ali diante deles. A lição mais profunda aqui, e precisamos guardar isso no coração, é que existem dimensões mais profundas na vida do que a fome física. Existem dimensões mais profundas na vida do que a fome física. Dimensões que precisam ser saciadas. E somente o Senhor fará isso plenamente por seu povo. O maná foi um teste, também dentre tantos outros, para testar a confiança daquele povo. Se eles iriam apelar para a falsa segurança que eles tinham na sua própria força ou no seu próprio braço e recursos, ou se eles iriam realmente confiar no Senhor. Mesmo que eles tivessem recursos, de onde vêm esses recursos se não do Senhor? Tudo vem do Senhor. Tudo provém dele. Cristo chegou também a citar este versículo quando foi tentado pelo diabo no deserto. Ele reafirmou esse princípio para nós, de que o homem viverá de tudo que sair da boca do Senhor, e não simplesmente do alimento ou de alguma coisa que seja material. Nos evangelhos, ele fala mais claramente para nós sobre esse princípio. E eu quero que você vá comigo e avive a sua memória. No Evangelho de Mateus, no 6º capítulo, que está dentro do Sermão do Monte, o Senhor começa a falar ali em Mateus 6 sobre as questões que permeiam o coração de todos os homens, como as questões de ansiedade, como as questões do medo de se amanhã nós vamos ter comida na mesa ou não, se vamos ter amanhã o que vestir ou não, se vamos ter o que calçar ou não. O Senhor vem e fala ali em Mateus 6 que, olha, se o Senhor cuida das aves, se o Senhor cuida aqui dos lírios do campo, quanto mais de vós, homens de pequena fé. Será que vocês não valem muito mais do que as aves ou do que os lírios? É claro que valem. O Senhor foi muito claro em apontar. E o Senhor deixa mais uma vez ali o seu ensino. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, o alimento, a veste, vos serão acrescentadas. Eu quero que você abra comigo agora no Evangelho de João, no 6º capítulo. O Evangelho de João, no 6º capítulo. O Senhor Jesus Cristo vai falar um pouco mais também sobre esse princípio, sobre o que viver, qual é o pão que realmente alimenta e sacia a alma do homem. Vá para o Evangelho de João, no 6º capítulo comigo. Ele havia acabado de multiplicar os pães para aquela multidão.
E eles, querendo mais suprimento, querendo mais pão, eles foram atrás do Senhor e o perseguiram até o encontrarem. Veja comigo aqui primeiro, dos versículos 26 ao 35. Evangelho de João, 6º capítulo, versículos 26 ao 35 primeiro. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vá agora para o versículo 48. Eu sou o pão da vida. Em seguida: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vá para o 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. O Senhor vem aqui, e na sua revelação, continua dizendo ao homem qual é o alimento que realmente sacia a fome do homem. Qual é o pão que realmente instrui e dá ao homem vida eterna e verdadeira? E ele fala que é ele mesmo. No 4º versículo, nós vemos que Moisés fala sobre o cuidado dos que o Senhor teve com as vestes e também com os pés dos israelitas, ali no deserto, promovendo-lhe ou provendo-lhe calçados. Deus providenciou calçados resistentes, ou simplesmente nunca deixou faltar material para que eles o confeccionassem, para que eles o fizessem. Os seus pés foram preservados. Me diga aqui, um calçado resistente, que pudesse durar 40 anos no deserto. Alguém aí pensou em Havaiana? Nem Havaiana dura tanto tempo. Eu já tive algumas. Sei que você também. Mesmo Havaianas não poderiam durar 40 anos no deserto, do pé Katina Surf. Fui longe, né? Qualquer uma que você pensar. O Senhor proveu para aquele povo durante 40 anos, porque o Senhor é fiel às suas promessas. O Senhor cuida do seu povo. O Senhor não deixa faltar ao seu povo aquilo que ele precisa para viver, tanto do material quanto do espiritual. Porque o Senhor é fiel à sua palavra e às suas promessas. A ilustração do pão, das vestes e dos pés enfatizam que o Senhor supriu cada uma das necessidades daquele povo no deserto. O Senhor foi integralmente fiel com eles. E em 4º lugar, o povo da aliança deveria agradecer a disciplina do Senhor. Veja comigo o 5º versículo. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Todo esse percurso pelo deserto promoveu aprendizado para aquele povo, lições preciosas para toda a sua vida, para gerações futuras. Ensino tão precioso, maravilhoso e eterno que chegou até nós hoje. Essa disciplina veio muitas vezes por meio de sofrimento, de humilhação e de muitas provações. Aqueles que andaram com o Senhor no Antigo Testamento
que viveram com ele para ele, também provaram da sua disciplina. O Senhor age assim porque, de outra forma, os seus servos ignorariam ao próprio Deus, os seus mandamentos e os seus caminhos. Foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Jó, com Jeremias, com Davi e com tantos outros. Outros, dos quais nós lemos as histórias. E talvez algumas vezes nós choramos com elas. Nós oramos a partir delas. E aprendemos mais do Senhor com essas histórias. Histórias que estão na sua palavra. Que ensinam a mim e a você como viver. Que ensinam a mim e a você como nos relacionarmos com esse Deus poderoso, único e maravilhoso, que é o nosso Senhor. Os métodos de disciplina divina, eles não mudaram no decorrer dos séculos. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O povo da aliança, no caso nós, a igreja, nós continuamos aprendendo lições de valor eterno, através da disciplina do nosso Pai Celeste. Porque de outra maneira, nós não aprenderíamos. Nós precisamos reconhecer que as lições mais profundas, importantes e de valor eterno nos são ensinadas em tempos de angústia, de tribulações e de provações. Porque elas ficam como marcas em nossa alma, que vamos carregar por toda a eternidade. Porque são lições que o Senhor ensina para nós, que vêm da sua palavra. E essas serão eternas. Que aplicações então trazer para nós? A primeira coisa, nós devemos levar Deus a sério. Nós devemos levar Deus a sério. Ele é o único Deus, o único Senhor. Ele é o centro de toda a existência. Talvez você esteja dizendo no coração, peraí, pastor, mas eu já levo Deus a sério. Será que você leva Deus a sério o suficiente? Será que você considera Deus no coração como deveria considerar? Para pensar um pouco. Estamos falando aqui sobre vida eterna. Estamos falando sobre o único Deus, o Todo-Poderoso, que criou céus, terra, mar e tudo que neles há. Estamos falando do Deus eterno. Daquele que nos salvou. Daquele que nos salvou em seu Filho Jesus Cristo. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, o seu único Filho. Antes, por todos nós, o entregou. Deus nos levou a sério. Deus nos amou com amor profundo e eterno e entregou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. O quanto você leva realmente o Senhor a sério? O quanto você leva a Deus a sério, pessoalmente? Em tua própria família, nos teus estudos, no teu trabalho e por onde você anda. O quanto você honra o nome do Senhor. Segundo, precisamos também levar a sério a sua palavra. O Senhor criou todas as coisas que nós conseguimos ver e muitas que não conseguimos ver pelo poder da sua palavra. E por esta mesma palavra Ele sustenta cada uma dessas coisas que Ele criou. O quanto nós levamos a sério a palavra do Senhor. Nós não podemos brincar com Ele. É bem possível que haja pessoas aqui para quem eu estou olhando que estão brincando com Deus. É possível que eu esteja olhando para pessoas aqui que estão achando que estão num parque de diversões, que podem levar a sua vida de todo jeito. No coração achando que Deus é misericordioso, que Deus é amor, e não estão levando Deus a sério, nem a sua palavra a sério. Estão com o coração duro, rebelde. Estão deliberadamente no pecado, tendo prazer no pecado, e achando que Deus não vai se importar com isso, porque Ele é bom e Ele é misericordioso. E lembre-se, a palavra dele diz que Ele é bom e misericordioso, mas também diz que Ele é justo, que Ele não vai tomar o culpado por inocente. Precisamos levar o Senhor a sério e a sua palavra a sério. Terceiro, precisamos aprender a conhecer e a amar os seus mandamentos. Eles não são penosos, nem são impossíveis de cumprir, se buscarmos fazê-lo em seu Filho Jesus Cristo.
Eu quero que você vá comigo para Deuteronômio, no capítulo 30. Abra aí comigo, vá algumas páginas à frente. Vá para o capítulo 30 de Deuteronômio. Veja aí dos versículos 11 ao 14, o que Moisés vai dizendo ao povo. Deuteronômio 30, do 11 ao 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno, considere aqui a lei, os seus desdobramentos e o desenvolvimento da lei. Tudo o que ele estava dizendo para aquele povo. Não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, da tua boca e do teu coração, para a cumprires. Como já temos falado aqui, nós temos o privilégio em nosso país de termos várias versões, ter traduções das Escrituras. Revista corrigida, revista atualizada, NVI, Bíblia Teen, Bíblia da garotada. Vou dizer de novo, Bíblia da mulher que ora, da mulher que não ora. Tem tantas Bíblias aí, a gente pode escolher, são tantas. E às vezes até temos em casa. Mas há uma diferença entre ter e usar. Ter para simplesmente exibir, talvez na estante, para quem chegar lá e ver: olha, quantas Bíblias você tem. Se eu estivesse lá, eu faria a pergunta: você lê alguma? Porque às vezes temos e não usamos. Não basta ter. Precisamos aprender a usar aquilo que o Senhor nos deu. Precisamos aprender a conhecer e amar a sua palavra, os seus mandamentos. Quarto, se nós somos o povo da aliança, os seus mandamentos não são uma opção para nós. Eles serão uma prioridade para nós. Eles serão uma prioridade para nós. Obediência é uma das coisas às quais eu e você fomos chamados, para obedecer. Porque o Senhor não tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios do que em que se obedeça à sua palavra. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Quinto, os que amam ao Senhor Jesus Cristo buscam fazer, se esforçam por fazer aquilo que Ele manda. Ele foi claro também no Evangelho de João quanto aos seus mandamentos, dizendo: olha, inclusive cantamos aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que simplesmente cita os mandamentos, ou que até decorou muitos mandamentos, e não pratica, esse não me ama. Mas o que me ama é aquele que tem e aquele que pratica os meus mandamentos. E ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 14, ele é muito claro, ele é direto. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O Senhor é direto e Ele é claro. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Há um ídolo funcional. Na verdade, ele sempre existiu, com outros nomes, vindo de outras maneiras. Mas há um ídolo funcional chamado estabilidade. Preste atenção nisso. Há um ídolo funcional chamado estabilidade. Esse ídolo está tomando a maior parte do tempo de muitos de nós. Inclusive, está nos tirando de vir ao dia do Senhor porque temos que estudar ou porque temos que trabalhar, por causa da estabilidade. Salvo você tenha um trabalho, como falamos aqui, que seja de plantão, como militar, médico ou algum outro que exija isso. Mas nós temos enveredado por esse caminho. Muitos de nós estão adorando e se curvando a esse ídolo funcional chamado estabilidade. A estabilidade em si ela não é pecado. Mas quando eu a persigo de tal forma de que sem aquilo eu não vou ter vida e nem a minha família vai ter vida, eu a transformei num ídolo. E isso se torna pecaminosidade. Porque se eu creio que é a estabilidade que vai me dar garantia e segurança, eu estou agindo com incredulidade. Não estou confiando na providência de Deus. Eu repito, a estabilidade em si ela não é pecado. Mas quando eu a persigo, concebendo que somente com ela é que eu vou ter
tudo que eu preciso e para dar na minha família, e eu tenho que persegui-la, inclusive quebrando os mandamentos do Senhor, ela se tornou um ídolo. Eu preciso me arrepender. Eu preciso colocar-me diante do Senhor e pedir misericórdia. Precisamos pedir misericórdia se estamos andando por este caminho. Uma outra coisa. A vida é muito mais do que isso. Sabe o que acontece conosco muitas vezes? Nós queremos ir atrás, ou vamos atrás da estabilidade. Aí conseguimos a estabilidade. Aí constituímos família. Depois vivemos confortavelmente. Nos aposentamos e morremos em boa velhice. E dizemos, veja que vida abençoada eu tive pelo Senhor. Mas a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. Eu quero deixar para você como tarefa também, ler o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, inútil e inútil. Ele coloca naquele salmo por 3 vezes essa palavra. Inútil vos será repousar tarde. Inútil vos será levantar de madrugada. Inútil vos será comer o pão que penosamente granjeastes. Porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Em suma, estude aquilo que você tem que estudar. Trabalhe aquilo que você tem que trabalhar. Mas não ultrapasse a linha. Não vá além. Faça aquilo que tem que ser feito. Porque o Senhor cuida daqueles que são seus. Ele mostrou isso nesse deserto. Um lugar que não tinha nada. Nenhuma fonte. Nenhuma padaria. Nenhuma loja. Nenhum shopping. E o Senhor providenciou comida, água, veste e calçado para aquele povo. Será que Ele não pode fazer o mesmo comigo e com você aqui, em pleno século XXI? Sem dúvida que Ele pode. E por sua graça e misericórdia Ele faz. Porque Ele tem feito isso comigo e tem feito isso com você também. A semelhança do povo no deserto, alguns também estão sendo provados, testados e humilhados em muitas coisas, para se voltarem ao Senhor. Mas parece que ainda não perceberam isso. O coração está muito duro, ainda está muito endurecido. Você está tão focado com propósitos pessoais, talvez, que você não percebe que o Senhor, talvez por uma aflição, por uma dificuldade, por um problema, uma angústia, está querendo te fazer voltar-se para Ele, para que você tenha a vida verdadeira. Mas parece que você não percebeu ainda. Atenção. Se você está vivendo desse jeito, correndo atrás de estabilidade, ou correndo atrás de alguma outra coisa, que está tomando um tempo que pertence ao Senhor, é hora de você se arrepender. É hora de você abandonar essa idolatria e se voltar para o Deus que é justo, que é verdadeiro e o único que deve ser adorado e de quem depende todo o nosso sustento e toda a nossa vida. Pare de ouvir os conselhos de Satanás. Pare de ouvir os conselhos do mundo, os conselhos da própria carne, do próprio coração que fervilha, cheio de desejos e paixões, e querem nos embriagar, querem nos enlaçar com eles. Volte-se para o Senhor, que é rico em perdoar, que é misericordioso e que é benigno. E em último lugar, vamos voltar a ler nas Escrituras as histórias que nos mostram como o Senhor disciplinou o seu povo do passado, os nossos irmãos. Vamos voltar à verdadeira vida. Vamos voltar a buscar a Deus com intensidade, com verdade, com seriedade, com tudo que somos, com tudo que temos, que Ele nos fez ser, que Ele nos dá. Porque para isso Ele nos deu vida. Para isso Ele nos sustenta. Para vivermos para Ele e não para nenhuma outra coisa. Não há nenhum propósito maior nessa vida do que viver para aquele que nos salvou com tão grande salvação. Qualquer outra coisa vai ser nada quando colocamos este propósito. Não há nada melhor, não há nada maior e mais significativo para o homem do que viver para Deus, do que viver para a glória de Deus. Cristo morreu para nos salvar de nossos pecados, nossa natureza pecaminosa, e nos tornar filhos do Pai Celeste.
Ele nos fez propriedade exclusiva sua. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não pertencemos a nós mesmos, por mais que às vezes queiramos tomar as rédeas. Nossas vontades, desejos, enfim, o velho homem foi crucificado com Cristo para vivermos unicamente para Deus. A sua palavra foi, é e sempre será a fonte da qual jorra a verdadeira vida, a vida eterna para o homem. Ele nos deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a compreender e a colocar em prática a palavra de Cristo. A sua vontade última para nós é nos conformar à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. E precisamos nos lembrar que nada vai detê-lo. O Senhor vai alcançar esse objetivo na minha vida e na tua vida. Ele não vai parar. O Trino Deus, através de sua palavra, que revela, que define, que explica e que dá forma, continuará a nos sustentar em toda a nossa trajetória aqui nessa terra e por toda a eternidade. Toda a glória seja ao Deus Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos cantar esse hino de número 97. Com toda alegria, com gratidão e com súplica, dizendo: Senhor, tem misericórdia, dá-me mais e mais da tua graça.